Está no ar mais um episódio do programa Descomplicando a Lição. Esse é um programa que tem como objetivo ajudar os professores na preparação das suas lições. É claro que nós não temos nenhuma intenção de fazer com que os professores repitam o que nós estamos fazendo aqui. Não é essa a intenção. O que nós queremos é apenas orientar os professores no seu raciocínio e na construção da sua própria ministração diante da sua unidade de ação da Escola Sabatina. O programa Descomplicando a Lição, ele visa ajudar o professor a lecionar no ambiente da sua classe, vendo as necessidades dos seus alunos e adaptando todo esse contexto, todo esse conteúdo para as necessidades da sua unidade. Então, nós estamos estudando nesse trimestre uma lição que essa é a 10ª lição que nós estamos vendo, que nesse trimestre tem tratado sobre alusões, imagens e símbolos. Tudo isso na intenção de aperfeiçoar a visão adventista sobre as profecias bíblicas. E nesta semana, a lição número 10 vai tratar especificamente sobre um tema necessário para os adventistas, porque o tema é para quem o fim tem chegado. Como eu disse na lição anterior, convidando os professores para virem para esse episódio seria extremamente importante. E de fato o será. E nós vamos ver como o autor da lição abre diante de nós muitas coisas que poderiam não estar muito claras, mas que com o assunto da lição dessa semana ficarão claras, especialmente para quem está esperando o fim que está chegando. Vamos, professores e alunos da Escola Sabatina, começar o estudo olhando para a ilustração que está aqui no quadro. Uma ilustração provocativa. Vejam bem aqui os detalhes. Um tinteiro, a pena, a vontade de Deus, que nem sempre é completamente compreendida por nós, porque existem obstáculos humanos que fazem com que a compreensão da vontade de Deus para nós não seja clara. Então, o que Deus fez? Qual foi o contraponto dado por Deus para a realidade pecaminosa do mundo em que nós estamos? Ele chama os profetas, esclarece aos profetas, ou seja, ele interpreta para quem consegue entender um pouco a vontade de Deus, que é o profeta. Deus interpreta para o profeta aquilo que ele deseja. O profeta é instado a escrever, e na medida em que as pessoas vão lendo, a vontade de Deus vai ficando clara. É uma figura absolutamente instigante, é ou não é? A tinta é como se fosse o Espírito de Deus, que toma o conhecimento que vem de Deus, traduz isso para a linguagem humana, o profeta escreve e nós, os seres humanos que compõem a humanidade comum, podemos entender a vontade de Deus. O verso para memorizar: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências a nós, para quem os fins dos tempos têm chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 11 e 12. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nem sempre nós olhamos para a história com esse olhar que nós vamos ter a partir da lição de hoje, dessa semana. É um olhar de olhar o que aconteceu, de enxergar o que aconteceu, de entender o que aconteceu para poder utilizar no presente. Esse olhar é um olhar de quem é sábio. E é isso que Deus faz através do profeta, faz com que nós tenhamos capacidade cognitiva
de entender a vontade dele, observando coisas que ele já pediu e que já realizou. Ou seja, a verdade presente está no passado. Essa aqui é a grande notícia. E então, a premissa para essa semana é esta aqui. A Bíblia está cheia de relatos sobre o povo de Deus que apontam para eventos futuros e que contém chaves para a compreensão da verdade presente. Essa frase aqui diz tudo. Os eventos passados abrem chaves para a compreensão dos eventos presentes. Ou seja, sem história, nós não somos capazes de interpretar o presente. Essa é a grande máxima. Alguns desses relatos prefiguram eventos dos últimos dias, com detalhes surpreendentes, provendo uma base mais ampla para compreender as profecias de Daniel e Apocalipse. Esse é o próprio autor da lição, o Shawn Boonstra, que está trazendo na introdução da lição a dica mais importante, ou seja, o ponto de partida, o olhar que precisa ser dado sobre tudo aquilo que a lição vai desdobrar. Então, esta é a lógica do estudo, e a lógica do estudo mostra exatamente essa máxima, né? A verdade presente está no passado. Guarda essa máxima aqui. A verdade presente, ou seja, aquilo que nós precisamos agora, está no passado. Então nós temos que saber olhar e compreender o passado. Então nós temos exemplos no Antigo Testamento que servem como advertências. Nós vamos ver aqui que a iminência do fim dos tempos está no Antigo Testamento. Ou seja, esse erro crasso cometido pelo cristianismo de separar Velho e Novo Testamento e de achar que o Velho Testamento é coisa que não pode ser mais útil hoje. Essa ideia errônea faz com que nós não tenhamos uma noção do que é a Bíblia. Então, olhando o passado, os exemplos do passado, nós vamos entender a iminência de fatos que vão estar nos tempos atuais e no futuro. E a outra coisa é vigilância e fidelidade. Depende de Deus para permanecer firmes. Ou seja, se você estuda o passado, você vai ver dois comportamentos nas histórias. Pessoas que serviram a Deus e nunca saíram de perto de Deus, e outras que nem tanto serviram a Deus num tempo, outro tempo se afastaram de Deus e se deram mal. Essas histórias são histórias importantes para que nós nos posicionemos agora que estamos no tempo do fim. Muito bem. Então, o auxiliar do professor é uma ferramenta para os professores olharem isso que nós acabamos de explicar de uma forma um pouco mais precisa. O auxiliar dessa semana está muito bom. Eu aconselho que deem uma olhada. Mas antes de nós passarmos para a lição, eu quero novamente agradecer a todos os que estão nos acompanhando. É sempre importante citar isso. Há pessoas aqui no Amazonas, aqui em Manaus. Eu posso citar alguns exemplos de pessoas na minha própria igreja que acompanha isso. Não vou citar os nomes para não ser talvez injusto, mas eu quero agradecer à comunidade da minha igreja, a Igreja da Cachoeirinha, que acompanha o Descomplicando. Agradecer ao pastor Giovanni, que é o pastor da Igreja da Cachoeirinha, que sempre está falando sobre o Descomplicando. E também a comunidade nacional, que nos assiste. Não esqueçam de apertar naquele botãozinho do like, porque isso faz com que o programa fique evidente. O like quer dizer, nós nos interessamos e queremos que outras pessoas se interessem. A plataforma vai colocar na primeira página. Quem abre o YouTube vai encontrar na página de abertura do YouTube um vídeo, desde que nós façamos a nossa cortesia de apertar no like. O que é que nós temos no Descomplicando?
uma média de 500 likes para uma média de assistência de 5, 6 mil pessoas. Se a gente aumentar um pouco isto, nós vamos disponibilizar isso para muito mais gente. Pense um pouco nisso. Não em dar para a equipe do programa essa cortesia, mas dar para Deus essa cortesia, de colocar a palavra dele na frente de mais pessoas. Esse é o dever da igreja, conforme nós vimos na lição anterior, não é? E também aquelas mensagens que vêm ali abaixo do vídeo, elas também são entendidas pela plataforma como sendo um desejo da comunidade que utiliza o YouTube de que esse programa precisa estar muito mais evidente. Então, coloque seus comentários, aperte o like e também faça sua inscrição, porque você receberá o aviso de quando esse programa vai estar disponível no momento em que ele for para o ar. Muito bem, então vamos à lição agora. Exemplos do Antigo Testamento como advertências. Advertência de quê? Que o tempo do fim está próximo. A palavra iminente quer dizer vai acontecer. E já, né? Iminência quer dizer está prontinho para ocorrer. Vai acontecer a qualquer minuto. Então vamos ver alguns eventos do Antigo Testamento para tentar compreender como o Antigo Testamento nos explica o comportamento para as pessoas que estão agora na vida, no mundo e na casa de Deus. Então, uma das coisas que está evidente lá no Antigo Testamento é a ira do Cordeiro, que é uma frase, quando se fala em ira do Cordeiro, a mente vai logo para o Apocalipse. Mas essa ira do Cordeiro aparece em vários eventos do passado. Por exemplo, aqui, o que as destruições do mundo antigo ensinam sobre os juízos futuros? As destruições registradas na Bíblia, como o dilúvio, Sodoma e Gomorra, a destruição de Jerusalém, são tipos proféticos. O que quer dizer isso? Representações anteriores, representações antigas dos juízos finais que virão sobre o mundo impenitente. Então, um olhar sério sobre a história é muito importante. E nós podemos tirar lições desses eventos que são juízos, que destruíram cidades. Deus é paciente, mas também é justo. A graça não é infinita no tempo. Há um limite para a tolerância divina ao pecado. Isso vocês encontram em Gênesis 6:3 e Eclesiastes 8:11. Gênesis 6, sabe, é o dilúvio. Então, há um Deus paciente, longânimo, mas cuja graça não é infinita. Ela tem um limite no tempo. Isso é a primeira lição. A segunda lição é que juízos sempre vêm após alguém testemunhar. Então, no caso do dilúvio, Noé pregou. No caso de Sodoma, Ló testemunhou. E no caso da destruição de Jerusalém, Jesus avisou, advertiu sobre Jerusalém. Sempre há luz antes do juízo, ou seja, não acontece um juízo de surpresa. Essa é a grande lição. A surpresa é só para quem não prestou atenção na história. E a terceira lição é que a salvação é oferecida antes da destruição. Então, a arca, a fuga de Ló antes da destruição, o chamado de Jesus para os discípulos deixarem Jerusalém antes do ano 70, que foi o ano da destruição, apontam para um escape providenciado por Deus. Ou seja, ele anuncia o juízo, mas antes disso ele manda alguém para testemunhar. E, encerrado esse período de testemunho, ele manda avisos, dizendo para as pessoas tomarem posição. E, finalmente, a destruição
é repentina somente para os que estão despreparados. Então veja bem, Jesus anunciou, né, sobre a segunda volta dele, que para os que não estavam preparados, seria como no tempo do dilúvio. O que aconteceu? Eles viram todos aqueles sinais, a pregação de Noé. Nós não vemos isso na lição, eu não vou adiantar aqui. Mas o que aconteceu? Parece que foi algo repentino, mas de fato não aconteceu. O verso que está aqui embaixo, 1 Tessalonicenses 5,3, diz o seguinte: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Paz e segurança quer dizer, eu não presto atenção no que a história me conta, então está tudo bem. E eu vou vivendo a minha vidinha. Era os antediluvianos dessa forma, não é? Eram os judeus antes da destruição de Jerusalém. E talvez sejamos nós hoje vivendo no século XXI. Então vamos entrar em pormenores aqui dessas experiências. O evangelismo de Noé. A pregação de Noé durou 120 anos. Não é pouco tempo, na verdade, é um século mais 20 anos. 120 anos pregando. Um tempo de longanimidade divina. A palavra longanimidade, esse sufixo dade, quer dizer algo contínuo. Longânimo quer dizer uma pessoa que tem bom ânimo por muito tempo. Então, longanimidade é bom ânimo sem terminar, constante. Ou seja, foram 120 anos de longanimidade divina, em que Deus aguardava com paciência o arrependimento da humanidade antes do dilúvio. Eu imagino que Deus tivesse programado o dilúvio não para que Noé pregasse 120 anos, mas para antes. Mas a longanimidade de Deus levou a esticar esse tempo. Isso é o que diz a Bíblia. Os comentaristas falam isso. Da mesma forma, vejam bem essa comparação que vem agora. Os mais de 2000 anos desde a ascensão de Jesus representam um tempo de graça estendida. Não porque Deus tarda em cumprir suas promessas, mas porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, meus caros, a graça de Deus, que parece infinita, ela na verdade é abrangente, mas ela tem um limite no tempo. Essa graça, quando termina, quer dizer juízo. Nós, adventistas, estamos esperando um momento em que a gente chama de fechamento da porta da graça, não é isso? O que é o fechamento da porta da graça? Não tem mais nenhum aviso. Não tem ninguém mais chamando atenção para nada, não tem ninguém testemunhando. E então vem o juízo. Então nós estamos agora vivendo um momento assim. Já se passaram mais de 2000 anos desde que Jesus ascendeu aos céus e Ele prometeu que voltaria logo. Não é isso? Então nós temos alguns paralelos aqui entre a pregação de Noé e a ascensão de Jesus. Em ambos os períodos são marcados por avisos proféticos e pregações de advertência, tanto no pré-dilúvio como na pré-segunda volta de Jesus. Nós temos pregações e advertências. Em ambos, Deus retarda o juízo por amor, concedendo tempo para arrependimento. E em ambos, o juízo vem de forma inesperada para os que não creem. Eu espero que essa não seja a situação dos adventistas. Muitas vezes a gente tende a achar, por exemplo, uma pessoa que já viveu 50 anos consegue ver repetições de fatos. E essas repetições levam a uma crença
de que as coisas são assim mesmo, vão se repetir, vai se repetir, vai se repetir. Eu quero especificar isto. O sol não nasce todos os dias? Sim. A lua não aparece sempre nas várias fases? Sim. As estrelas não estão no céu todo o tempo? Nós as vemos sempre? Sim. Mas já aconteceu em séculos passados, século XIX, no século XVIII, que esses fenômenos não se repetiram. Para que a gente tenha consciência de que as constâncias, as repetições, não podem levar a um raciocínio de que as coisas vão sempre acontecer, vão sempre acontecer. Esse é um aviso importante. Então, os 120 anos de Noé e os 2000 anos que são atuais revelam um mesmo princípio. E qual é o princípio? Deus oferece tempo para arrependimento, mas não ignora o pecado eternamente. Esse princípio precisa estar muito claro para nós. Professores, na sua unidade, anote isso aqui, que está aqui na tela, mostre isso para os seus alunos. Qual é o princípio? O que de fato tem acontecido ao longo da história? E isso é uma repetição importante. Deus oferece arrependimento, é um tempo. Mas não ignora o pecado eternamente. Para nós adventistas, nós temos um período profético com datas, que terminou em 1844. De 1844 para cá, não tem mais datas. Portanto, o juízo está em andamento, nós sabemos disso. E a volta de Jesus e a aplicação da sentença a partir desse juízo também é uma coisa iminente. E nós temos que estar alertas. Essa questão, professores, é importante. Olha. Tem tempo para arrepender? Sim. Mas quanto tempo isso demora? Bom, tem um momento em que Deus não ignora mais a questão do pecado. Tá certo? Então, aqui tem um quadro que mostra semelhanças entre o comportamento dos antediluvianos e o cristianismo que está hoje aqui. Né? O cristianismo atual. Os antediluvianos ignoravam os avisos de Noé. O cristianismo de hoje ignora avisos bíblicos e proféticos. Não é verdade isso? Nós estamos exatamente vendo isso. Os antediluvianos viviam como se tudo continuasse igual. E era isso que eles diziam para Noé. Noé, quando é que vai chover se nunca choveu? O cristianismo hoje diz, onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, ele foi para o céu faz 2025 anos que isso aconteceu. Ele está no céu e até agora não voltou. Aonde está a promessa da sua vinda? Isso que o atual cristianismo diz. Alguém, nessa semana passada, reclamou por eu usar essa palavra cristianismo. Use adventismo. Não, eu quero usar cristianismo por uma questão lógica. Nem só adventistas ouvem isso. Existem muitos outros cristãos que não ouvem. E é com cuidado nestes ouvintes que não são adventistas que eu uso a palavra cristianismo. Tá claro? Então, a corrupção e violência para os antediluvianos era uma constante. E para os cristãos, a injustiça social, imoralidade e guerras. Nós vivemos tempos semelhantes. Casavam-se, davam-se em casamento com indiferença espiritual. E hoje, o foco excessivo na vida presente, sem preparo espiritual. O que é a falta de preparo espiritual? Porque isso é um raciocínio que não parece estar bem definido para alguns. A falta de preparo espiritual
é a nossa incapacidade de lidar com assuntos que estão muito além das coisas. Nós, atualmente, temos um comportamento muito mais voltado para a aquisição de coisas. O que é uma pessoa bem-sucedida? É que tem coisas, não é? É o que consegue adquirir coisas. E nós gastamos o nosso tempo fazendo viagens para criar sensações. As pessoas viajam, colocam no Instagram, olha onde eu estou na Disneylândia, ou estou no cruzeiro, não sei das quantas. São sensações. Nós estamos preocupados não com assuntos espirituais. Nós não estamos preocupados com fundamento de nada, nem tampouco com princípio de coisa alguma, e nem sequer com valores alguns. Nós estamos preocupados com aquisição de materialismo e hedonismo, que é o divertimento, sensação. E isso era o que os antediluvianos viviam, e eles ridicularizavam a mensagem de Deus. Igualmente hoje há um descrédito em relação às Escrituras e à profecia. Assim como o povo antes do dilúvio rejeitou a arca, muitos hoje rejeitam o Evangelho eterno, que é o único meio de salvação. E o Evangelho eterno, aonde está? Apocalipse 14. Estão lembrados? As 3 mensagens angélicas? Muitos rejeitam isso hoje. Aliás, a grande parte do cristianismo rejeita. Não guarda a lei e sequer se preocupa com as exigências de Deus. Aqui tem um outro quadro mostrando paralelos ainda mais profundos entre os antediluvianos e os cristãos. Aqui estão os temas. Início com revelação direta. Os antediluvianos, Adão, Enoque e Noé, revelaram diretamente para o povo daquela época qual a revelação que Deus havia deixado. E os cristãos, no início, também tiveram revelação direta, né, de Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, ou melhor, o próprio Deus, Emmanuel, conosco, falou. E também os apóstolos que estiveram com Jesus no Novo Testamento. Se nós formos olhar para o tema longa linhagem de testemunhas fiéis, em relação aos antediluvianos, nós tínhamos patriarcas, entre eles estava Noé, mas tem vários outros antes de Noé. E na cristandade nós temos a igreja fiel através dos séculos. Se nós formos para o tema apostasia progressiva, nós vamos ver que para os antediluvianos houve uma corrupção e degeneração em violência. E para a cristandade hoje, paganismo cristianizado e heresias. O que é o paganismo cristianizado? Para os católicos, uma coisa chamada marianismo. Isto é paganismo cristianizado. Mas há para os cristãos coisas que são paganismo e que eles cristianizaram. Não temos tempo para entrar em muitos detalhes, mas pensem no que pode estar acontecendo conosco na Igreja Adventista, se nós não estamos cristianizando coisas que são puro paganismo. No tema Último Apelo, para os antediluvianos foram 120 anos de pregação, e para nós são 2025 anos, incluindo as 3 mensagens angélicas. No tema Juízo Divino, ao final, que nós sabemos que vem o juízo, não é? Para os antediluvianos veio o dilúvio. Para a cristandade atual, juízo investigativo mais segunda volta de Jesus. Esse quadro, ele vai mostrando o paralelismo que há, né? Jesus até informou em relação a isso, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da volta do Filho do Homem. Então, há um paralelismo que nós precisamos entender. Então, que lições espirituais nós podemos tirar disso tudo?
os antediluvianos rejeitaram a luz que tinham recebido há séculos. O cristianismo atual corre o risco de rejeitar a plena luz do Evangelho e das profecias. O que é que nós temos além da revelação que os antediluvianos tiveram? Nós temos toda a história contando para a gente tudo o que aconteceu. Ou seja, não há desculpa para o cristianismo. E, por fim, ambos, tanto os antediluvianos como os cristãos, os juízos acontecem após longa paciência divina e ampla revelação. É o que está exatamente diante de nós, na nossa dinâmica dentro das nossas igrejas. Nós somos sendo avisados, e a lição da escola sabatina nos últimos anos tem vindo cada vez mais profundas, cada vez mais informativas. Ou seja, se o raciocínio é que alguém testemunha e, em seguida, há como que uma proclamação enorme do que vai acontecer, se essa é a pegada histórica que nós vemos, nós estamos passando exatamente, repetindo essa pegada histórica. Mais aviso do que nós estamos tendo, eu não sei se nós estamos prestando atenção. Mas as lições da escola sabatina, meus caros professores, elas estão tentando nos dar uma visão muito, muito atual em relação ao que está para frente aí. E é preciso que os senhores, nas suas unidades, esclareçam isso para os seus alunos. Muito bem. Então, há aqui um quadro ainda relacionando a missão de Noé com a missão da igreja atual. Noé construiu uma arca física e nós também construímos uma arca, que são as igrejas, são os templos, não é? Noé salvou a família e nós também temos uma missão de evangelizar a nossa família, disciplinar os filhos e termos lares firmes. Noé pregou o juízo e a igreja adventista prega o juízo também, as 3 mensagens angélicas, né? Todo aquele que receber o sinal da besta na sua mão também beberá do cálice sem mistura, juízo. Noé separou-se do mundo e nós devemos viver em santidade como uma contracultura espiritual ao comportamento do mundo. Noé preparou-se antes do fechamento da porta da arca e nós estamos nos preparando antes que a porta da graça, ou seja, toda a informação, seja acessada. Nós precisamos estar preparados, porque virá um tempo em que não haverá nenhuma informação e você terá que viver por você. O Apocalipse diz que quem é santo, continue santo. Ou seja, viva por você. A palavra, ou a frase no hebraico é ler, lerá. Vai por ti. Não tem mais ninguém te orientando. Você que tem que saber, tem que ter o preparo. E, finalmente, Noé e sua família eram uma minoria fiel. E nós também, o remanescente, seremos uma minoria fiel. Professores, prestem atenção numa coisa. A palavra minoria leva a sua mente para onde? Para um pequeno grupo, não é? Ellen White fala do remanescente, ela não chama só de minoria, ela chama de pequena minoria. Se a minoria já é mínimo, agora uma pequena minoria, o que isso nos diz? Não seria importante nós quebrarmos essa noção e nos tornarmos uma minoria bastante volumosa, em vez de ser uma pequena minoria? Esse é o nosso dever como professor da escola sabatina, fazer com que essa minoria aumente. Nós temos que pregar essa mensagem para os de casa, mas também para o mundo. Lembra da lição passada? Pensem nisso, professores. Agora, aqui embaixo, tem algumas correlações importantes que eu queria que vocês acompanhassem. Olha, assim como Noé pregava com palavras e com martelo e pregos, nosso evangelismo precisa ser 2 pontos. Do ponto de vista físico, vejam bem o que nós precisamos fazer, né? Porque Noé pregava e martelava, era físico.
Ele falava e batia. Nós precisamos usar a palavra, porque o evangelismo precisa ser verbal, ou seja, proclamar a palavra com clareza e urgência. O evangelismo precisa ser vivido, como Noé vivia, né? Testemunhar com coerência, integridade e amor. Noé construiu uma arca. Professores, vocês estão pensando, vocês estão raciocinando que era isso, Noé construindo uma arca. Não havia barco na época. Ele faz um barco e na construção desse barco ele anuncia que vem um dilúvio. Ninguém tinha ouvido sobre chuva, ninguém conhecia barcos, porque a terra, inclusive, pelo relato de Gênesis, era um continente único, então as pessoas precisavam de barco para viajar, elas tinham que andar sobre a superfície. A terra se partiu após o dilúvio, nos continentes que nós temos agora. A Bíblia diz isso, Gênesis capítulo 10. Na época de um senhor, descendente de Noé, chamado Peleg, a Bíblia claramente diz a terra se partiu. Então, e vejam, Noé viveu uma situação que ninguém tinha experiência sobre aquilo. Essa é a situação da igreja hoje. Nós temos que viver alguma coisa que o mundo não sabe definitivamente do que se trata. Você tem que ter integridade nisso. E o evangelho tem que ser construtivo, ou seja, ajudar a edificar pessoas no corpo de Cristo, preparando a igreja como arca de salvação. Muito importante tudo isso. Não é um conhecimento trivial. É algo muito, muito, muito crítico que nós precisamos ter como, para nós, especialmente os da igreja, como um alvo importante. O outro grande exemplo que a Bíblia traz de como Deus, né, a lógica, né, do juízo acontece, é Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Deus visita Abraão e essa visita não foi apenas um encontro circunstancial. Como os avisos que Deus está dando para nós também não são avisos circunstanciais. Foi uma revelação de inteireza do plano divino, ou seja, para nós também é uma revelação da inteireza do plano divino. E o que isso significa? Graça e juízo, promessa e advertência, aliança e julgamento. Isso tudo nós estamos tendo diante de nós. Essa estrutura se repete exatamente em nossos dias e ela é intencional. Olhem bem isso. A inteireza de Deus em Gênesis 18, Gênesis 18 é aquele capítulo onde Deus visita Abraão. Nesse capítulo 18, o que nós temos? Promessa mais juízo. A promessa de salvação foi que Abraão teria um filho. Então, Deus diz para Abraão, voltarei a ti por esse tempo da vida e Sara terá um filho. Ou seja, ele prometeu o Messias, dizendo que a Sara teria um filho. Era através de Isaac que viria a linhagem do Messias. E de fato isso aconteceu, pois Isaac, dele viria Jacó, de Jacó viria Judá, de Judá viria Davi, que por sua vez daria como descendente a Jesus. Nós conhecemos essa linhagem, não é verdade? Então, nessa visita, Deus estava fazendo promessas, assim como essa estrutura que está aqui, revelação da inteireza, do amor divino, do plano divino, que é graça e juízo, promessa e advertência, aliança e julgamento, isso está diante de nós agora. Então, vejam como a história nos esclarece isso. Deus reafirma que a salvação viria pela fé e pela graça, mesmo diante da esterilidade de Sara. No caso
dessa visita, essa era a promessa. Mas também vinha uma outra informação, a certeza de um juízo. O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Descerei e verei. Ou seja, antes de que um juízo seja aplicado, há sempre uma investigação, há sempre uma prospecção do que está ocorrendo para que o juízo não seja injusto. Aconteceram juízos contemporaneamente a nós? Eu posso lhe dizer que sim. Ao preparar essa lição, fiz uma pesquisa perguntando para as fontes se durante a nossa época houveram juízos que mataram pessoas. E a gente tem recente um juízo, não é? Bem recente. Lembram da pandemia? Covid-19? Isso foi um juízo de Deus. Só que não foi um juízo final. As fontes informaram o seguinte: sempre antes da aplicação de um juízo definitivo por parte de Deus, como por exemplo, a profecia dizia que o Egito nunca mais se levantaria como uma nação poderosa. Aquela nação da época lá de Moisés e dos hebreus. Os irmãos estão lembrados? E Deus avisou a Faraó muitas vezes, mandou inclusive pragas, que são juízos pequenos, antes de mandar o juízo definitivo, que foi quase extinção do Egito. Agora nós tivemos o Covid. O que isso significa? Um juízo já de grande porte, morreram milhares de pessoas no mundo, não é verdade? Mas não é o juízo final. Então, antes do juízo final, de um juízo de extermínio, Deus sempre manda pequenos juízos para nos avisar. Mas se prestarem atenção, nós minimizamos esses pequenos juízos e nós achamos... Olha aqui, professores, vou abrir um parênteses. Jesus falando sobre a volta dele. O que ele fala? Ouviremos de fome, terremotos, pestes, guerras. Bom, durante esses 2000 anos, quantas vezes aconteceram guerras, pestes, fome, terremotos? Só que nós não interpretamos isso como pequenos juízos que nos avisam de um grande juízo. Nós interpretamos como se fossem coisas normais e vamos levando. Assim como os antediluvianos foram levando coisas que não eram do dia a dia, mas foram acontecendo e eles foram se acostumando com aquilo. Olha que perigo nós estamos vivendo. Então, o que nós vamos ver aqui? Na visita a Abraão, Deus próprio faz uma auditagem em tudo que estava acontecendo e ele investiga antes de julgar. Sodoma desapareceu, foi aplicado um juízo final. Então, compartilha esse plano com um amigo fiel, Abraão. E conosco ele está compartilhando esse mesmo plano, ele está avisando que vai acontecer um juízo final. É ou não é? E depois, espera que a justiça e a misericórdia estejam em equilíbrio. Porque Abraão faz ali uma apologia, né? Se tiver 50 justos, se tiverem 20 justos, se tiverem 10, ele chega em 10, que é o mínimo. Porque Deus espera, ele investiga para ver se o juízo que ele vai aplicar, nele tem um equilíbrio entre justiça e misericórdia. Entendam esse jogo, professores. Deus mostra aqui a plenitude do seu caráter. Qual é? Amor e verdade, justiça e paciência, julgamento e misericórdia. Os sodomitas não tinham desculpa.
eles foram avisados. E na última noite Deus mandou anjos. Eu não sei quantas vezes anjos já foram mandados para nos avisar de alguma coisa, mas eu desconfio que muitas vezes. E às vezes nós relutamos em entender um aviso como esse. Muito bem. Há uma comparação entre Sodoma e Gomorra e os dias atuais? O que nós vemos no livro Grande Conflito? O pecado de Sodoma foi a ociosidade, fartura de pão e descuido dos pobres. Mas se glorificaram em seus próprios caminhos. Não é isso que está acontecendo hoje? Nós estamos exatamente no mundo produzindo muito pão, mas ninguém está se preocupando com as injustiças sociais, não é? Então, e muitos se glorificando a si próprio. O livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 45, diz: as mesmas influências que prevaleceram antes do dilúvio e na destruição de Sodoma estão em operação hoje. Que avisos importantes são esses? Então, nós temos um texto bíblico, que é Amós 3,7, que diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Se isto aqui é verdade, a pergunta é como é que Deus avisa a igreja dele hoje. E aqui tem algumas coisas. Ele avisa através da profecia. O tempo do fim foi revelado por meio de Daniel e Apocalipse. Não é verdade? Em 1844 iniciou-se o juízo investigativo, porque a profecia de Daniel mostra uma linha de tempo com datas. E em 1844, então, inicia-se o juízo investigativo e Deus chamou um povo, a igreja adventista, a igreja remanescente, para anunciar 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Então, uma das formas que Deus usa para avisar a sua igreja é através do movimento profético. Mas também ele usa avisar através das próprias Escrituras. A Bíblia nos alerta sobre o estado moral do mundo e a necessidade de vigilância. Não é isso que nós temos na Bíblia? E a outra maneira que Deus usa para avisar a igreja é através do chamado espírito de profecia. Ele levantou uma profetisa, que é Ellen White, que é a mensageira de Deus para os nossos dias, ou seja, ela traduz a Torá para o atual momento civilizatório, ou seja, a nossa sociedade tem compreensão de mundo muito diferente de pessoas que viveram em séculos anteriores, e para isso era necessário uma profetisa, e Deus levantou uma profetisa, né? Não é necessário um profeta, né? Mas ele levanta uma profetisa. Ela foi levantada para alertar a igreja e o mundo sobre o tempo solene em que vivemos. Então, nós temos aqui um quadro mostrando paralelos de Gênesis 18, que é aquela visita de Deus a Abraão, com os dias atuais. Ali ele faz promessas sobre a chegada do Messias. Para nós, ele faz promessas da segunda vinda do Messias. Ele avisa o juízo sobre Sodoma, e para nós o juízo investigativo, que começou em 1844. Ele faz a revelação de tudo isso a um amigo, e aqui ele faz a revelação aos amigos dele, que somos nós, a igreja remanescente. E Abraão intercede pelos justos. Foi a negociação que Abraão fez. E a missão da igreja, a missão evangélica, é intercessão também. E a presença visível do Senhor. Ele foi pessoalmente lá em Sodoma. E a presença do Espírito Santo como presença espiritual de Deus no meio da sua igreja. Olha só, assim como Abraão recebeu as duas grandes verdades em uma mesma visita, quais eram essas duas grandes verdades? A vinda do Salvador, que viria por causa da linhagem de Abraão, não é?
e o juízo sobre o pecado, assim também a igreja hoje vive entre essas duas grandes realidades. Quais são? A promessa gloriosa da volta de Cristo e a solene realidade do juízo que começou. Professores, o juízo começou em 1844. Nós não temos mais tempo a perder, porque o juízo está em andamento. E aqui, olha só, aqui vem mais desdobramentos disso que nós estamos conversando. Ontem, Deus visita Abraão e revela o que faria. O que ele faria? Mandaria o Salvador e um juízo. Hoje, Deus visita a sua igreja e revela o que está realizando agora, né? O Salvador está voltando e o juízo já começou. Então, a pergunta seguinte é: estamos, como Abraão, sensíveis, receptivos? Estamos intercedendo por pessoas e estamos sendo obedientes? Ou nós estamos voltados para o materialismo, para o hedonismo e para as coisas que o mundo está nos oferecendo? Então, esta questão que eu acabei de levantar aqui vai levar a um estado de vigilância e fidelidade e dependência de Deus para permanecer firmes. O juízo investigativo, que está agora em andamento, que é chamado de juízo pré-advento, nele os registros estão sendo abertos. Ou seja, o que vai acontecer? Um julgamento, vai ter pessoas que serão punidas e pessoas que serão inocentadas. E esses registros estão sendo abertos. Desde 1844, estamos no juízo investigativo. O que o juiz investiga? Se Deus é, de fato, misericordioso e justo. Essa é a investigação que está ocorrendo. Nesse juízo, Deus mostra ao universo quem aceitou e quem rejeitou tudo aquilo que Deus está oferecendo, sua justiça e sua misericórdia. Embora os livros sejam abertos agora para os anjos, a igreja é chamada a compreender esse processo. E aqui está, o juízo está acontecendo agora no santuário celestial. O caráter e a vida dos homens estão sendo examinados diante de Deus. Isso está em Eventos Finais, página 215. Então, Deus está, assim como antes da destruição de Sodoma, vendo pessoalmente, investigando, né, de per si, quem fez e quem não fez. E com isso, o juízo vai terminar e sentenças, né, serão prolatadas. E a questão agora é, nós temos aqui um quadro de síntese entre Gênesis 18, que é Deus falando a Abraão, prometendo o Messias e dizendo que vai ter um juízo sobre Sodoma. Deus revela o seu plano. Hoje, Deus revela o juízo investigativo. Abraão questiona a justiça de Deus. Hoje, o universo e os santos examinam os registros para ver se Deus é ou não justo e misericordioso. Abraão intercede, a igreja ora e evangeliza. Deus aceita a busca pela misericórdia. Hoje, Deus quer salvar todos os que puderem ser salvos. Em Gênesis 18, os justos são retirados antes do juízo. Os anjos vão lá e retiram a família de Ló, não é verdade? E o que vai acontecer conosco hoje? Os salvos selados antes da aplicação do juízo. Se essas coisas estão claras para nós, nós podemos ler o que está aqui na tela agora. Deus permitiu que Abraão examinasse sua justiça e misericórdia, que é o que está acontecendo no juízo que começou em 1844. Quem é que está observando isso?
o universo que não pecou e os anjos. A história da salvação já revelou o amor de Deus. O juiz atual continua esta revelação agora diante do universo e da igreja, para que ninguém no fim tenha dúvida de que Deus é amor, justiça, misericórdia em perfeita harmonia. Veja bem isso aqui, meu caro membro da igreja. O que o juiz investigativo está vendo? Investigando se Deus é justo e misericordioso, investigando quem aceitou ou não a misericórdia e a justiça de Deus. Olhem só, vigilância e fidelidade e dependência de Deus. Ora, tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito para advertência nossa, sobre quem o fim dos tempos tem chegado. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Esta frase dita por Paulo em 1 Coríntios 10 mostra o seguinte, que o homem precisa reconhecer a sua fragilidade. O primeiro passo para evitar quedas espirituais é reconhecer nossa limitação. Paulo está dizendo, cuidado com a autoconfiança, que é toda aquela discussão que nós travamos aqui no início dessa apresentação. Aqueles que pensam estar em pé, isto é, firmes, maduros ou seguros espiritualmente, devem redobrar a vigilância. Porque lembrem que o adversário, ele também redobrou seu ataque. Então, nenhum de nós é seguro por um momento, a não ser que estejamos firmemente ligados a Cristo. Isso é uma frase do livro Caminho a Cristo, a página 72. Confiança em Deus se expressa em coisas práticas. Ou seja, nós passamos agora nessa lâmina aqui, olhando algumas coisas que são no plano espiritual, essas coisas precisam ir para o plano prático. E como é que eu demonstro confiança em Deus? Na prática. Buscar a Deus diariamente em oração, meditar em sua palavra para discernir o certo e o errado. O que é o meditar aqui? Não é ficar parado pensando. É contextualizar o que a Bíblia está dizendo para a sua própria vida. E veja se você não está sendo pego. Evitar ambientes e influências que enfraqueçam. E aqui entra uma coisa, enfraqueçam a fé. Entra aqui uma coisa que é sutil. A igreja, desde que eu me conheço como adventista, tinha um problema, os jovens indo ao cinema. Hoje, isso ficou como que algo tão comum, todo mundo vai lá. Mas o que o cinema expressa? Toda a doutrina satânica. Os filmes são sempre três coisas, ou é tratando de guerras, ou é tratando de traições, não é? Ou ensinando pessoas a serem desonestas. São esses três assuntos que estão nos cinemas. Olha o que está escrito aqui. Se eu quero demonstrar na prática que eu confio em Deus, eu devo evitar ambientes que me influenciem com essas coisas. E devo depender do poder do Espírito Santo em momentos de tentação. Nossa única segurança está em confiar constantemente em Deus e não em nos exaltarmos a nós mesmos. Review and Herald, de 1º de setembro de 1874. Ou seja, Ellen White escreveu isso no século XIX. Não há, se eu quero demonstrar que eu, na prática, confio em Deus, eu tenho que seguir esses passos que estão aqui. Agora, há um juízo em andamento. E, por causa disso, há exigências que precisam ser atendidas. E isso nos lembra que estamos vivendo em tempo de juízo. E as decisões espirituais agora têm consequências eternas.
quero que pensem bem nisso aqui, nesse raciocínio, meus caros. Nós precisamos tomar decisões espirituais. O que são decisões espirituais? Elas estão focadas nos princípios, nos fundamentos do reino de Deus, nos princípios do reino de Deus, nos valores do reino de Deus, na lei do reino de Deus. Esses são os fatos espirituais que nós precisamos nos preocupar. São decisões que nós precisamos tomar, que não são materiais, elas são decisões no campo espiritual. O que nós estamos tendo é uma luta, um embate, porque o mundo nos oferece não decisões espirituais, mas decisões materiais. Nós temos o materialismo, que é aquisição de bens. Nós temos o humanismo, que é a exaltação do homem. E nós estamos vendo aqui que a exaltação do homem não serve para nada. Nós lemos um texto ali na lâmina anterior sobre não nos exaltarmos. E o humanismo faz exatamente o contrário, exalta o homem como sendo o seu próprio Deus, capaz de lidar com todos os problemas e capaz de resolvê-los. E nós estamos crendo num negócio chamado tecnologia, que vai resolver os problemas. A humanidade não vai morrer, porque será possível troca de órgãos e a vida será eterna. É isso que nós estamos vendo aí, né, através de todo o noticiário, né, dos textos todos, e da autoconfiança do homem na sua própria ciência. Então, nós temos, portanto, para evitar quedas espirituais, não é apenas uma questão de vida cristã equilibrada, mas de preparação para o selamento e para a volta de Jesus. Por consequência, nós temos que evitar a queda espiritual. Esta situação exige humildade para reconhecer nossa fraqueza e coragem para confiar totalmente em Deus. Não é força de vontade que nos mantém firmes. Vejam bem isso aqui. É comunhão constante com Cristo, que nos sustenta mesmo nas maiores provações. Comunhão com Cristo. Professores, já disse isso aqui dezenas de vezes. Ter comunhão com Cristo é ter algo em comum com Ele. Entendem? Eu preciso parecer com Ele. Isso é ter comunhão com Cristo. E nós estamos, então, terminando um assunto maravilhoso. Eu ia dizer aqui espetacular, mas, na verdade, ele é um assunto maravilhoso. Maravilhoso por quê? Porque nos abre os olhos. Olhando o passado, eu posso compreender o presente, posso me posicionar. E posso aprender com inteligência com as experiências do passado. E vamos ver, então, os assuntos diários interligados com o auxiliar do professor. A lição de domingo, segunda e terça-feira, a ira do Cordeiro, o evangelismo de Noé, a história de Sodoma e Gomorra, estão aqui no primeiro assunto do auxiliar, exemplos do Antigo Testamento como advertências. As lições de quarta, o juiz de toda a terra, e quinta, o juízo pré-advento, estão aqui no segundo item, vigilância e fidelidade, dependência de Deus para permanecer firmes. Então vamos à aterrissagem agora. A hora do juízo de Deus é chegada, e sobre os membros da sua igreja na terra repousa a solene responsabilidade de advertir os que estão mesmo às bordas, por assim dizer, da eterna ruína. Cada ser humano em todo o mundo que estiver disposto a atender, devem se tornar claros os princípios em jogo na grande controvérsia em curso. Princípios dos quais pende o destino de toda a humanidade. Está em Profetas e Reis 367. Esse texto aqui, professor, está dizendo o seguinte: como que a igreja vai advertir pessoas que
querem ser advertidos se a igreja não tem consciência do momento em que elas estão, do momento em que nós estamos, o momento crítico da história. É preciso que nós tenhamos essa consciência. E esse trecho aqui está levantando essa questão. Então, agora vamos à lição numa frase. Todo o assunto que nós estudamos está aqui no verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem os fins dos tempos têm chegado. Essa é a lição toda numa frase. Algo extremamente inteligente, ou não é? Bom, então vamos à aplicação. E eu convido a todos a virem comigo com muita perspicácia. Ore a Deus por alguém de quem você não gosta até que essa pessoa se torne seu amigo. Ore a Deus sobre um grande obstáculo em sua vida. Ore persistentemente sobre esse obstáculo até que você finalmente veja o resultado real e saiba que Deus realmente ouviu a sua oração. Essa aplicação, ela está completamente relacionada com o assunto que nós estudamos hoje. Deus não fará absolutamente nada sem que antes ele tenha avisado aos profetas, e os profetas, portanto, avisaram a todos nós. Então, no caso pessoal da aplicação, tente olhar essa aplicação com esses olhos. Deus nunca fará nada sem que você possa ter sabido antes. Não há surpresas. Então, a questão toda de acreditar em Deus, de ter relacionamento com as pessoas, conforme essa aplicação está solicitando, passa pelo conhecimento da Bíblia e o conhecimento do próprio Deus. E é lógico que tudo isso é difícil para nós, porque nossa realidade é uma realidade completamente antagônica. Nós nos acostumamos com o perigo, nós nos acostumamos com a insalubridade, com a instabilidade, com tudo. Mas, como nós vimos na lição dessa semana, antes que venha um juízo, antes que venha qualquer tipo de pena por causa das nossas atitudes, Deus terá avisado muito antes para a gente. Então os olhos precisam ficar abertos. Essa aplicação está pedindo para que você abra os seus olhos. Olhe por uma pessoa que você não tem amizade, que você até tem um certo desafeto, porque você vai sentindo ao longo do tempo que Deus vai abrindo seus olhos. Ore por uma questão que parece para você muito difícil e você vai sentindo ao longo do tempo como Deus vai ouvindo e vai resolvendo as coisas. Mas é preciso conhecer Deus. E para isso, vamos seguir a promessa de Deus. Peça a Deus que Ele se desvele para você, para que você tenha conhecimento sobre Ele. Por isso, lhe convido para uma oração. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, é muito importante ouvir, através da Sua palavra, como tudo pode acontecer, ouvir histórias, porque a história se repete ao longo do tempo, e nós, através da história toda, nós podemos ter um vislumbre do que pode acontecer conosco. E isso é muito importante, porque nós podemos nos posicionar com inteligência. Obrigado, bom Deus, por o Senhor nos disponibilizar um assunto tão incrível. E pedimos a assistência do Santo Espírito para que os nossos olhos sejam abertos e nós possamos ver com clareza como o cenário que está diante de nós pode ser antevisto pelas experiências do passado. Precisamos ter os olhos abertos e essas bênçãos nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Caros professores, estamos concluindo
A 10ª lição. Uma lição importante demais. Nós vimos os sinais que estão no passado, mas que, na verdade, vão se repetindo no presente. Ou seja, estudar a história é muito importante, porque a gente vai ter um vislumbre do que pode acontecer. E esta condição é uma condição inteligente de quem vai enfrentar algum problema. Ora, se eu sei qual é o problema, sei quais foram as respostas que foram dadas, eu posso construir a minha resposta com inteligência, não é verdade? Ou seja, eu posso descomplicar as coisas. Eu lhes convido para o próximo programa do Descomplicando a Lição. Nós vamos falar sobre 2 eventos do passado que envolvem 2 personagens muito conhecidos, mas que trazem uma lição profunda. Portanto, não perca o próximo episódio, porque a sua missão é descomplicar a lição. Até o próximo episódio. Nos vemos lá.